Se ninguém se detesta ou procura se mutilar, por que então sofrer por antecipação? Se não é o eu que produz esses pensamentos perturbadores, quem os produz? A conclusão é que há um terrorista a bordo, há um copiloto sabotando a aeronave mental. Quem é esse copiloto? Eu o chamo de alto fluxo. Mais adiante, vamos investigá-lo em detalhes, mas previamente, afirmo que tal fenômeno inconsciente é de vital importância para o psiquismo humano, para a criatividade e para o prazer de viver. Porém, pode perder sua função saudável e passar a nos aterrorizar. Aliás, ele é o grande responsável por produzir a síndrome do pensamento acelerado. Os médicos começaram, enfim, a entender que a tese de Jean-Paul Sartre não se sustentava. O nosso eu é livre para pensar, para organizar os dados da sua memória, mas, ao mesmo tempo, há fenômenos inconscientes que até não tinham sido estudados por outros teóricos, que produzem pensamentos sem a autorização do próprio eu e que podem sabotá-lo, escravizá-lo, encarcerá-lo. Não podemos falar que somos condenados a ser livres. Não estamos sós na aeronave mental. Podemos e devemos ser educados para ser autores da nossa história, mas essa liberdade é conquistada e tem seus limites. A história da humanidade, com suas inúmeras injustiças e atrocidades, é um exemplo claro disso. Subtítulo: O fenômeno RAM domina a memória e o eu. O terceiro elemento que questiona a tese de Sartre está ligado às limitações do eu quanto ao arquivamento da memória. Nos computadores, somos deuses, registramos o que queremos e quando queremos, mas na memória humana isso é impossível. O registro de tudo o que contatamos é automático e involuntário, produzido por um fenômeno inconsciente chamado Registro Automático da Memória, RAM. Não apenas o que o nosso eu deseja será arquivado, mas também o que ele odeia e despreza. Tudo o que mais detestamos ou rejeitamos está registrado com maior poder, formando janelas traumáticas, que denomino killer. Se você detesta alguém, tenha certeza de que ele dominará com você e estragará seu sono. Portanto, se o eu, que representa a capacidade de escolha, não tem liberdade para evitar o registro de nossos pensamentos perturbadores e dos estímulos estressantes que nos abarcam, como podemos dizer que o ser humano está condenado a ser livre? Estudar e compreender esses fenômenos inconscientes não apenas nos deixará atônitos, mas também nos levará a uma nova compreensão sobre as ciências da educação, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia e as relações sociopolíticas. O processo de construção de pensamentos e todas as suas implicações psicológicas e sociológicas não foram estudados sistematicamente por brilhantes pensadores como Freud, Jung, Roger, Skinner, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Hegel, Kant, Descartes, entre outros. Os grandes teóricos da psicologia e da filosofia usaram o pensamento pronto para produzir, com brilhantismo, conhecimento sobre o processo de formação da personalidade e processo de aprendizagem, a ética, as relações sociopolíticas, mas pouco investigaram aquele que pode ser considerado a última fronteira da ciência, o próprio pensamento. Ao longo de mais de 3 décadas, estudei exaustivamente esta área e desenvolvi a teoria da inteligência multifocal, TIM. Pensei dia e noite, ano após ano, analisando e escrevendo sobre a natureza, os tipos, os limites e o processo de construção de pensamentos. Essa trajetória não alavancou meu orgulho, ao contrário,
Colocou-me em contato com minhas mazelas e minha pequenez, pois me fez perceber, em mais de 20.000 sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas, que todos os meus pacientes eram tão complexos como o mais culto e racional dos seres humanos. Estudar a dinâmica, a construção e a movimentação dos pensamentos me deixou plenamente convicto de que cada paciente que tratei, por mais fragmentada que estivesse sua personalidade, tinha a mesma dignidade que eu. Temos o costume de nos classificar em negros e brancos, ricos e miseráveis, celebridades e anônimos, intelectuais e iletrados, reis e súditos, porém pisamos na superfície do planeta psíquico porque conhecemos no máximo a antessala dos fenômenos que nos tecem como Homo sapiens. Somos uma espécie doente que pouco honrou a arte de pensar. O fato de o mais complexo de todos os fenômenos do intelecto, o pensamento, ter sido muito pouco investigado, trouxe consequências seríssimas para o desenvolvimento da nossa espécie. Pensar o pensamento sistematicamente nos leva a romper o cárcere de nossas verdades e abre um universo de possibilidades para compreender quem somos. E também para compreender que editar a construção do pensamento numa frequência altíssima leva ao mal do século, SPA, a um desgaste cerebral sem precedentes. Subtítulo: O erro de Einstein e outras consequências. Por não termos estudado o processo de construção de pensamentos, seus tipos e sua natureza, não desenvolvemos ferramentas para o eu ser um gestor psíquico, o que gerou alguns paradoxos angustiantes. Vejamos. Estamos no apogeu da medicina e da psiquiatria, mas nunca estivemos tão doentes. Estudo recente do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan aponta que, ao longo da vida, 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas. Estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação, mas nunca produzimos tantos repetidores de informações em vez de pensadores. E os paradoxos não param por aí. Por não termos investigado o fenômeno fundamental que nos torna seres pensantes, vivenciamos ainda hoje erros grosseiros e gravíssimos na sustentabilidade das relações humanas, inclusive na inscrição social. Qual a diferença entre uma pessoa em surto psicótico e um intelectual? Havia diferenças entre o grande Einstein e o filho psicótico que ele internou no manicômio e nunca mais visitou? Havia algumas diferenças na organização do raciocínio, nos parâmetros da realidade, na profundidade das ideias, na formação do imaginário, mas nos bastidores da mente eles eram exatamente os mesmos. O filho de Einstein podia construir pensamentos ilógicos e imagens mentais desconectadas da realidade, mas a atuação do eu e dos fenômenos inconscientes que construíam esses pensamentos e imagens era exatamente a mesma que Einstein usou para produzir sua sofisticada teoria da relatividade. Resgatar um verbo em meio a bilhões de opções e utilizá-lo numa cadeia de pensamento, ainda que ilógica, equivale a atirar na lua e acertar numa mosca. A leitura rapidíssima da memória e a utilização dos dados que financiavam os personagens bizarros e as ideias persecutórias do filho de Einstein, reitero, nem de longe eram menos complexas do que as de seu pai. Entretanto, o ambiente tétrico de um manicômio,
As dificuldades de lidar com o raciocínio de seu filho sem parâmetros lógicos e o sentimento de impotência de Einstein levaram o homem que mais conheceu as forças do universo físico a ser asfixiado pelas forças de um universo mais complexo, o psíquico. Quando estudamos o processo de construção de pensamentos, somos iluminados para entender que a loucura e a racionalidade são mais próximas uma da outra do que imaginamos. Por isso, uma pessoa inteligente jamais discrimina ou diminui os outros.